Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre bombas periféricas, né? A gente vai fazer 3 vídeos aí para análise, né, de informações, né, de uma bomba periférica, né? Então aqui a gente tem uma suposta bomba periférica, né, com as seguintes informações: potência do motor da mesma meio HP, altura manométrica 20 metros, diâmetro de entrada 3 quartos de polegada, diâmetro de saída 3 quartos, né, de polegada, sucção máxima 6 metros, rotação 3000 RPM, né, e vazão máxima 30 litros por minuto. Então a gente vai estar falando aí desses aspectos, né. Altura manométrica, né, tá ligado justamente à capacidade que a mesma vai ter de deslocamento, né, de fluido, né, perpendicular, né, à saída a altura manométrica, né, que está indicada aí de 20 metros, né, ela está ligada justamente à capacidade que ela vai ter de eficiência, né, levando em consideração aí a vazão de 30 litros por minuto, e não ocorrendo, né, o efeito de calço hidráulico, né, na tubulação deslocada, né. Então esse deslocamento ele ocorre de forma perpendicular ao rotor, né, da mesma, né, e aí a gente tem como base essa altura máxima, né, de 20 metros e aí a sucção máxima de 6 metros, né, ou seja, levando em consideração da tubulação de entrada da mesma, né. A bomba periférica que tem alguns detalhes, né, que leva em consideração, né, o primeiro, né, porque esse nome, né, bomba periférica, né. A bomba periférica é uma bomba centrífuga, é uma bomba autoaspirante. O que acontece? Esse tipo de equipamento, ele assim como outros tipos de bombas, né, eles têm como base eles são classificados, né, como turbomáquinas, né, ou seja, eles levam em consideração a relação de rotação do seu rotor, né, tomando como base o princípio de uma relação, né, centrífuga do processo, né? Então, quando essa bomba ela entra em deslocamento, né, o seu rotor ele vai dar de fato essa capacidade periférica, né, de saída do fluido, fazendo justamente que tenha esse efeito centrífugo. Agora, o que acontece? Na classificação, ele entra como bomba periférica porque ele tem alguns princípios, né, que modificam do outro, né, modificam das outras, né, da própria bomba centrífuga, da própria bomba autoaspirante, né, a gente vai fazer aula falando mais sobre esses outros tipos também, mas no caso da bomba periférica, o rotor dela tem o princípio, né, geométrico de deslocamento que vai ter como base mandar esse fluido perpendicular à sua saída, né, ou seja, ele vai dar essa capacidade de saída perpendicular, né? Então o rotor ele tem essa base. E é um detalhe importante porque esse tipo de bomba, né, ele normalmente ele não se utiliza a válvula de pé, ou seja, não precisa ter essa válvula de pé para retenção do fluido, né, para que ele venha ter o seu deslocamento. Em contrapartida, né, ele te dá uma possibilidade de altura manométrica muito boa, mas é um tipo de elemento que, se tiver algum detrito na água, vai vir a danificar, né, principalmente pela característica do material do rotor, né, normalmente de metal não ferroso, né, material normalmente aí variando de latão para bronze. Nesse caso, a maioria referente mesmo a latão, né, alguma liga similar. E ele não admite, né, a questão de ter partículas, né, no processo. Então essa bomba ela é muito utilizada em que? Em sistemas residenciais, onde você vai ter elevação de um ponto para o outro. Lembrando sempre que você pegar, exemplo, uma bomba como essa e colocar direto na central que envia água para sua casa, né, você corre um sério risco de sofrer alguma penalidade, né, porque ele pode diminuir a eficiência, né, que essa central ela vai ter de distribuição para as outras residências, né. Então essa bomba ela está muito ligada à questão de você ter um reservatório, né, numa parte baixa, mandando fluido para um reservatório mais alto, né. Então normalmente ela é utilizada para mandar água para a caixa d'água, né. Então ela tem essa capacidade perpendicular de deslocamento muito boa por causa do seu rotor, né. Então ela dá essa relação boa de sucção e também de altura manométrica, né. E a característica do rotor é justamente essa daí da imagem,
É uma peça que, quando entra detrito, ela tende a deteriorar, né? Então acaba perdendo eficiência no processo. Você pode trocar essa peça também, né? É muito comum encontrar em lojas especializadas na área um rotor específico para essas bombas, né? Então é uma bomba que é difícil apresentar defeito quando utilizada bem. Utilizada bem, entenda-se lubrificação, esquema elétrico correto, o fluido que venha a ser utilizado, um fluido com qualidade, né? Ou seja, sem detritos no processo, então ela vai te dar aí um bom tempo de uso, né? Então ela tem como base essa questão justamente de estar fazendo esse deslocamento perpendicular, né? Ela também tem esse elemento aqui, né, que é para justamente, às vezes acaba criando um bolsão de ar interno, né, da voluta em relação à linha de saída, né? Então você pode estar folgando, né, esse parafuso aqui para essa retirada de ar, né? Aí justamente esse elemento aí também minimiza a necessidade de uso de válvula de pé em sistemas com bombas periféricas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos, né, da parte de análise de bomba periférica, né? Aí dando continuidade a essa situação, problema, né, quando a gente tem essas informações dessa bomba periférica, né? A gente está supondo essas informações e analisando a mesma, né? A gente já falou sobre características da bomba periférica no vídeo anterior, falou características, né, no que diz respeito à altura manométrica, sucção, falou sobre alguns princípios, né, que permeiam a bomba periférica, né, levando em consideração seu rotor, né? E agora a gente vai falar sobre um detalhe importante dessa bomba, que é a potência, né? É muito comum essas bombas aí com meio HP, 1 HP, né, ou permeando aí essa faixa, né? E aí justamente o que é que significa, né, essa questão do meio HP? Tá ligado à potência da bomba, né? Ou seja, tá ligado diretamente à capacidade de deslocamento mecânico que o motor da bomba ela vai ter, né? E aí ele toma como base justamente a unidade, né? Então muitas vezes acaba criando um pouco de dúvida, né, sobre a questão da unidade, mas o HP ele está ligado a essa questão, né? Até a sigla, né, em inglês, né, o horsepower, né? Então ele tem como base justamente isso, né? Ou seja, no espaço de 1 segundo, numa distância de 1 metro, transportar 75 quilos, né? Então foi esse o teste que foi feito no passado e aí ficou com base essa unidade, né? E aí um HP aproximadamente 735 watts, né, de potência. Então nesse caso, meio HP é metade do que essa característica aqui indicada, né? Ou seja, pouco mais de 350 watts, né, para bomba, né? É uma capacidade boa para residências, o qual você vai ter um deslocamento aí do térreo para um primeiro andar, atende muito bem, né? A própria vazão da bomba, né, aqui indicada, né, uma vazão aí de 30 litros por minuto, não é uma vazão muito grande, como a gente já viu em outras aulas referentes à bomba, mas levando em consideração, normalmente as caixas d'água, você vai ter lá 500 litros, 1000 litros, né? Então, exemplo, uma caixa d'água com 500 litros, você teria aí uma média de 16 minutos, 18 minutos aí entra também questão de eficiência para encher ela completamente, né? Então, residencialmente é ótima, né? Existem bombas com capacidade de potência maior, existem, né? Vão te dar um efeito normalmente de eficiência maior, né? No que diz respeito a tempo, vazão, mas essa característica para bombas residenciais, onde você não está com a necessidade tão grande de um processo mais rápido, ela vai atender perfeitamente. Tá bom? Então a relação de HP é essa daí, uma bomba de meio HP que é a mais comum para esse tipo de processo. Até que essas bombas elas são bem consideravelmente baratas, né? São bombas de pequeno porte, né? Então, como a gente já falou no vídeo anterior, elas possuem essa capacidade de deslocamento perpendicular, né? Então, meio HP tem uma ótima condição aí de uso, tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas referentes à parte de bomba periférica, né? Dando continuidade à análise, né? Esse é o terceiro vídeo, né? Quem não viu os outros vídeos, procura aí no canal, né? Na playlist lá da parte de bombas, que tem bastante vídeo lá sobre essa área. Bom, a gente vai trabalhar hoje com a parte de análise de vazão, né? Se observar que a gente tem indicação, né, da vazão máxima da bomba, né? Normalmente a característica que o fabricante informa, e aí vazão máxima de 30 litros por minuto, né? E por que é interessante, né? Até alguns alunos perguntam, poxa, se é vazão máxima, eu posso ter uma vazão mínima. Claro que pode ter uma vazão mínima, né? Só que não existe nenhuma regulagem na bomba para aumentar ou diminuir a rotação como inversor de frequência ligado a ela, né? Eu posso aplicar um inversor de frequência nela? Posso, aí é uma outra questão, mas a gente não tem diretamente inversor de frequência na bomba. Então o que acontece? Essa vazão máxima indicada, ela está levando em consideração a característica de capacidade de deslocamento volumétrico que a bomba possui e a relação de rotação que ela tem com base na eficiência mínima, né? Ou com base na eficiência máxima do processo, né? Então, aí por isso que essa vazão máxima de 30 litros por minuto, né? Provavelmente, se pegar uma bomba como essa e for fazer uma análise, né, com a tubulação curta, ele vai chegar bem próximo dos 30 litros por minuto, né? Mas aí, se for mudando as condições, questão de joelho, enfim, alguma conexão aí que fuja do padrão que o fabricante estabeleceu, ele vai diminuindo essa vazão por causa do processo mesmo, né? Ou seja, de eficiência. Mas tomando como base essa vazão máxima de 30 litros por minuto, a gente já tem como ter uma relação para análise realmente dessa capacidade, né? O qual nesse caso a gente toma como base a rotação, né? No caso aí 3.000 giros por minuto, né? 3.000 rotações por minuto e 30 litros por minuto, né? Então a gente tem como fazer uma relação de divisão, né? Já que ele vai dar 3.000 giros em um minuto, né? Ou seja, vai realizar uma relação completa do seu rotor, né? Então, se a gente vai ter aí um deslocamento aí, né, angular de 360 graus, significa que a cada giro ele vai deslocar um determinado volume, né? Então aí a gente tem como fazer essa relação apenas dividindo, né? Se eu tenho 30 litros por minuto e tenho 3.000 rotações por minuto, né? Então se eu pegar 30 litros por minuto e dividir por 3.000, eu vou chegar a 0,01 litro por giro, né? Ou seja, cada giro que essa bomba completar, né, em seu rotor, ele vai estar deslocando aí 0,01 litro, né? Então, com base nessa informação, a gente pode fazer a análise para centímetros cúbicos, né, que é onde justamente os fabricantes informam, né? Então, no caso, 10 centímetros cúbicos equivale a 0,01 litro, ou seja, que é a informação que a gente tem aqui dessa divisão. Então, essa bomba ela tem aqui como capacidade de 10 centímetros cúbicos por revolução, né? Então, normalmente os fabricantes eles também colocam essa informação ou em centímetros cúbicos ou em polegadas cúbicas por revolução, né? A gente tem outros vídeos, né, já falando sobre essa questão também. Então, essa é a capacidade de deslocamento da bomba com base na vazão máxima dela e na rotação, né, indicada pelo fabricante. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!